Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Francisco José e neste vídeo a gente vai estudar várias teorias aí que tentaram explicar a origem da vida. Nós vamos começar vendo a teoria da abiogênese, porque existe uma outra que chama biogênese. Ou seja, vamos ver a princípio aqui abiogênese versus biogênese. Essa teoria da abiogênese, ela é uma teoria que acredita que a vida surgiu, digamos, do nada, surgiu da matéria inanimada. Matéria inanimada é matéria sem vida, ou seja, para essa teoria e para seus defensores, a vida surgiu de seres sem vida, tipo lama, tipo pó da terra, tipo lixo, surgiu do nada. Então vamos ver o que fala essa teoria, iniciando aqui o estudo de origem da vida. Vamos passar aqui para frente. Então nós temos aqui a teoria abiogênese, também podendo ser chamada de teoria da geração espontânea, que tem o seu maior defensor, o Aristóteles. O Aristóteles e suas malucas ideias. Para esse defensor e para os outros dessa teoria, os seres vivos também podem se originar a partir da matéria inanimada, que, como falei, é a matéria sem vida, na presença de um princípio ativo que eles nunca conseguiram explicar o que é. Um princípio ativo, invisível, muito abstrato, que ninguém consegue até hoje, ninguém conseguiu explicar que princípio era esse que esses defensores falavam. Então, como exemplos aqui a gente tem o surgimento de larvas de inseto. Surgimento de larvas de inseto a partir do lixo. Ou seja, o surgimento de larvas de inseto no lixo. O lixo, para esses defensores, se transformara em larvas de inseto. Para eles, o lixo colaborava com o surgimento da vida. Outra, surgimento de girinos. Girinos, para quem não sabe, são a fase larval dos anfíbios, dos sapos, né? Aqui na região do Piauí, aqui a gente conhece como cabeça de prego, muitos chamam de cabeça de prego, mas girinos são as larvas dos anfíbios, dos sapos. Para esses defensores, esses girinos, eles surgiriam da lama no lago, ou seja, e daí se transformariam em futuros anfíbios, né? O que realmente a gente sabe que não é verdade. Vou mudar aqui para esse lado a imagem, acho que fica bem melhor para cá para cima. Então vamos passar aqui para frente. Nós temos aqui outro defensor aqui da teoria da abiogênese. Esse Helmont, que criou uma receita, ele colocou num canto, num ambiente, grãos de trigo e uma camisa com suor. Após 3 semanas, segundo ele, surgiram ratos. Ou seja, ele acreditou que após 3 semanas surgiram ratos. Ou seja, ele pegou uma camisa, simplesmente colocou ela suja no canto, suja de suor, colocou ali comida e de repente ele viu o surgimento de ratos. Mas ele nem foi pensar que os ratos teriam aparecido pela atratividade do alimento naquele ambiente que era propício para eles. E aí ficou conhecida essa teoria como a receita de Helmont. A receita de Helmont. Segundo Helmont, os grãos de trigo se transformavam em ratos devido à presença do suor, o que ele chamava de princípio ativo ali existente, o que a gente sabe que não é verdade. Aí vem uma outra teoria aqui que vem para contradizer e contrariar e no futuro derrotar essa teoria, a biogênese. Essa teoria biogênese é a teoria da vida. Bio significa vida. O A de abiogênese é negação e significa ausência de vida. Então, para essa teoria da biogênese, os seres vivos se originam
a partir de outros seres vivos, através da reprodução. Através da reprodução. Deixa eu só dar uma ajustada bem aqui, nesse volume bem aqui, para ficar melhor. Ok. Então essa teoria biogênese, ela vai explicar a vida e é a teoria que foi aceita após a teoria da biogênese. Então, para a biogênese, os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos, através da reprodução. Nós vamos ver no futuro que existe uma outra teoria que é mais aceita que essa. Por quê? Porque aí perguntaram, tá, os seres vivos não vêm da matéria inanimada, não vêm da lama, o sapo não vem da lama, os ratos não aparecem da camisa suja no canto. Ou seja, você, biogênese, está explicando que os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos. Mas me diz o seguinte, de onde veio o primeiro ser vivo? A gente vai ver que essa teoria não conseguiu responder. Por isso ela ainda não é a mais aceita. E aí tem aqui um de seus defensores, essa biogênese, o Francisco Redd. Para ele, o aparecimento de larvas de moscas na carne em decomposição viria de insetos que sentavam na carne. Então ele pegou um pedaço de carne, ele já tinha percebido que surgiam bichos, larvas na carne, e ele pegou esse pedaço de carne, colocou num pote, deixou lá aberto. Colocou outro pedaço de carne em outro pote e fechou-o. E observou que as larvas só surgiam no pote em que estava aberto. Já no outro, as larvas não surgiriam porque a mosca não conseguia adentrar no pote. Para ele, isso comprovaria que o ser vivo só viria a partir de outro ser vivo. Aí vem aqui o Needham, que era defensor. O Needham, que é defensor da velha teoria da geração espontânea, que é a biogênese. Ele fala o seguinte, a descoberta dos micro-organismos, aqui vem a retomada das discussões sobre a origem da vida, né? E aí ele falou o seguinte, que Redd estava errado, ele pegou aqui e aqueceu um caldo nutritivo, depois que ele esfriou, ele aqueceu o caldo nutritivo, depois esse caldo resfriou, né? E aí podem ver que no futuro esse caldo veio a aparecer com micro-organismos. Esse aqui, ó. O caldo veio a aparecer com micro-organismos. Ou seja, ele disse que mesmo fervendo o caldo, matando todos os micro-organismos, surgiriam depois dessa matéria inanimada, porque o caldo não é vivo, né? Surgiriam depois o aparecimento de micro-organismos. Mas ele nem se deu conta de que os frascos estão todos abertos. Todos abertos, por onde pode entrar insetos como as moscas. Aí vem o Spallanzani, que é um defensor contrário ao Needham, é defensor da biogênese, esse Spallanzani. E aí ele fez o seguinte, ele pegou o caldo, ferveu o caldo nutritivo, podem ver que ele ferveu, né? Aí ele tampou o caldo, e como o caldo ficou tampado, ele não notou a presença de micro-organismos. Mas aí veio, segundo ele pensava que teria resolvido o problema, porque enquanto o Needham deixou tudo aberto e as moscas entraram, ele tampou e não entrou mosca, significando dizer que os micro-organismos surgiriam de fora, de seres que vinham de fora. Mas aí o que foi que Needham alegou? Needham, ele veio a alegar o seguinte, ó. Ele veio alegar que Spallanzani havia destruído o princípio ativo ao ferver o caldo. Spallanzani alegava que Needham não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo, quando ele ferveu ali o caldo
e deixou tudo aberto. Mesmo assim, ele não soube defender bem a sua ideia, ele não soube bem levar a sua ideia à frente, ao dizer que Nedan não havia eliminado todos os micro-organismos presentes no caldo. Na verdade, os seres como as moscas entraram por cima. E o Spallanzani foi contrariado pelo Nedan, que alegou que o caldo havia perdido o princípio ativo. Aí vem o Pasteur, que foi quem realmente detonou essa teoria da abiogênese. Foi o que ele fez? Ele ferveu o caldo num recipiente com pescoço, com um canudo longo, né? Um tubo torcido, semelhante a pescoço de cisne. Ele ferveu e deixou o líquido esfriar. E percebeu que as moscas não conseguiram adentrar no caldo, ficando retido no pescoço do tubo, na curva do tubo. Segundo ele, gotas do líquido que ficavam ali naquela curva impediam a penetração dos micro-organismos, dos insetos, aliás, no caldo, e por isso não surgiram micro-organismos. No futuro, ele quebrou, para provar que o caldo não teria perdido com a fervura o princípio ativo, ele quebrou esse tubo encurvado, ele quebrou. E quando ele quebrou, ele notou a presença de micro-organismos. Aí não houve contradição quanto a isso, e a teoria da abiogênese foi derrotada pela biogênese. Ou seja, só para confirmar aqui, ó, o formato do tubo torcido, semelhante a um pescoço de cisne, e as gotículas de água nas dobras funcionaram como filtro, dificultaram o contato de micro-organismos com o caldo nutritivo. Dessa forma, essa teoria foi derrotada. Essa teoria, aliás, derrotou a teoria abiogênese, que até então prevalecia. Aí vem aqui a teoria mais aceita. A teoria mais aceita, que tenta explicar a origem da vida, que foi quem soube mais ou menos explicar de onde veio o primeiro ser vivo. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera primitiva. Essa teoria, conhecida como teoria da evolução química, ela é a teoria mais aceita até hoje. Ela é de Oparin e Haldane. É a teoria mais aceita atualmente para explicar a origem do primeiro ser vivo. Aí vamos falar aqui da atmosfera primitiva. A atmosfera primitiva, pessoal, sempre que disserem que na Terra primitiva havia oxigênio, está errado. As principais substâncias da Terra, da atmosfera primitiva, eram metano, um gás metano que é tóxico, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor. Ou seja, não havia oxigênio. Radiação ultravioleta e descargas elétricas. Ou seja, a atmosfera era realmente bastante imprópria para o surgimento de vidas. E aí, segundo Haldane, reações químicas, compostos orgânicos que se precipitaram com as chuvas, ou seja, vieram compostos orgânicos caindo ali da chuva, compostos orgânicos que vieram até de meteoritos que caíram, e aí, ao chegarem na Terra, eles foram se precipitando ali juntamente com a chuva e foram entrando em contato uns com os outros. Houve a formação de proteínas, superfície de rochas quentes arrastadas para os mares primitivos, formando ali aquela sopa orgânica, uma mistura de rocha quente, e ali os compostos foram, segundo essa teoria, entrando em contato
e foram formando compostos cada vez mais complexos, que eles chamaram no princípio de coacervados proteicos, aglomerado de moléculas envolvidas por uma película de água. E aí veio o aperfeiçoamento desse coacervado, o envoltório, criando-se um envoltório lipídico, de lipídios, né? Proteínas catalisadoras foram surgindo, ácidos nucleicos futuramente e capacidade de autoduplicação. A partir de então surgia os primeiros seres vivos. Então, gente, essa teoria de Haldane, teoria da evolução química, segundo ela, os compostos que iam se juntando ali naquela atmosfera primitiva, naquele mar de caldo misturado com rochas quentes ali, foram se compactando ali, compostos diferentes, dando origem a compostos orgânicos, que foi envolvido por camadas lipídicas, criando ali as primeiras proteínas com função catalisadoras, e aí veio a surgir ácidos nucleicos, DNA e RNA, né? E a capacidade de autoduplicação. Esse primeiro ser vivo, que foi chamado de coacervado proteico, ele era, segundo a biologia, totalmente podre, muito fedido, muito fraco, inclusive todo mole. E para a teoria de Oparin e Haldane, foi assim que se deu a formação do primeiro ser vivo. Temos aqui a imagem, ó, do coacervado proteico, considerado aí os seres vivos primários, primitivos da Terra primitiva. E aí, ó, esse Stanley Miller, ele fez até um experimento em laboratório comprovando que essa teoria de Oparin e Haldane é realmente a mais aceita. Ele fez no laboratório a obtenção de substâncias orgânicas a partir dos elementos da atmosfera primitiva. Ele pegou elementos da atmosfera primitiva, como o hidrogênio, né, deixa eu melhorar aqui, como o hidrogênio, o metano e a amônia, e com esses elementos químicos ele conseguiu fazer a junção deles, fazer as reações químicas através de descargas elétricas, condensadores, usando aí um aparelho que tinha um condensador, e fez a decomposição de matéria orgânica, e ele chegou até a aminoácido. Ou seja, a gente sabe que aminoácido, a gente vai ver também no futuro que aminoácido são as unidades divisionais de uma proteína, né? Então, tudo indica que isso foi realmente a forma pela qual os primeiros seres vivos tenham surgido. Vamos dar uma olhadinha aqui também bem rápida na evolução do metabolismo energético, segundo a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Então vem aqui, para a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos, que eram incapazes de produzir o próprio alimento, eles utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento, ou seja, eles pegaram substâncias que são do meio ambiente, substâncias orgânicas, porque eles não conseguiriam fabricar o próprio alimento, ou seja, eles eram heterótrofos, fermentadores. A ausência de oxigênio na atmosfera faziam com que eles seriam heterótrofos e não poderiam utilizar o oxigênio para, por exemplo, fabricar a fotossíntese, fabricar seu alimento através da fotossíntese. Então eles eram seres heterótrofos, fermentadores, tipo como os fungos que existem hoje, né? A partir da fermentação houve produção e aumento da concentração de CO2, que é gás carbônico, na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos autótrofos fotossintetizantes, ou seja, com o aumento do gás carbônico, a gente sabe que os organismos autótrofos, eles utilizam gás carbônico para, na fotossíntese,
liberar oxigênio e glicídio, que serve de alimentos para as plantas, inclusive. E aí essa teoria ela está explicando aí como um ser autótrofo consegue obter o seu próprio alimento através do gás carbônico, que é liberado no meio ambiente, da luz solar, que aí, pelo processo da fotossíntese, vai conseguir fabricar a sua própria substância orgânica. A atividade fotossintética produziu e acumulou O2, que é oxigênio na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres aeróbicos, além da formação da camada de ozônio. Ou seja, depois que os seres heterótrofos já existiam e começaram a fermentar ali aquela substância orgânica, liberando gás carbônico, eles foram se reproduzindo cada vez mais e, por consequência, foram cada vez mais liberando ali gás carbônico, e esse gás carbônico foi aumentando na atmosfera, dando condições para o surgimento dos seres que utilizariam esse gás carbônico na fotossíntese, que foram os seres fotossintetizantes. E aí, esses seres fotossintetizantes começou a atividade fotossintética, eles começaram a atividade fotossintética, né? E começaram a produzir bastante oxigênio que se acumulou na atmosfera, criando condições cada vez mais propícias para os seres aeróbicos, os primeiros seres aeróbicos, que são os seres que respiram oxigênio. E aí nós temos essas equações. Como aqui é uma aula rápida, nós não vamos entrar em detalhe nelas, mas nós temos aí a fermentação. Ó, fermentação, deixa eu baixar aqui, que esse aplicativo aqui ele é todo cheio de manias. Então tá aqui, ó. Na fermentação, os seres pegavam a glicose ali, e ali através da reação era produzido álcool, 2 moléculas de gás carbônico e ATP, que era a energia que eles utilizavam. A fotossíntese vai utilizar 6 moléculas de carbonos, 6 moléculas de água, que na presença de luz vão reagir e vai gerar uma substância orgânica como a glicose, que é um açúcar, e 6 moléculas de O2 para a respiração do próprio ser e também para a liberação no meio atmosférico. E a respiração aeróbica utiliza glicose, moléculas de oxigênio em reação, vão produzir 6 moléculas de CO2, que é gás carbônico, 6 moléculas de água e 38 moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, uma molécula energética. Aí vem a hipótese autotrófica. Segundo ela, os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremos, mais protegidos, nutrindo-se a partir das reações entre substâncias inorgânicas, assim como bactérias conhecidas como árqueas, atuais quimiolitoautotróficas, ou seja, esses seres vivos autotróficos surgiram em ambientes extremos, nutrindo a partir de reações entre substâncias inorgânicas, assim como bactérias conhecidas como as árqueas, que eram heterótrofas, e aí foi evoluindo cada vez mais até surgirem os primeiros seres vivos que realizavam a fotossíntese. A partir desses primeiros seres vivos surgiram organismos fermentadores, depois os fotossintetizantes e por fim os heterótrofos aeróbicos, que somos nós, né? Nós somos heterótrofos porque não realizamos fotossíntese e somos aeróbicos porque respiramos oxigênio, né? A gente respira oxigênio. Então, para resumir aqui, o que ele falou aqui, ó, que os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremos, mais protegidos, nutrindo a partir de reações entre substâncias inorgânicas, segundo essa teoria autotróficas, como as bactérias, conhecidas como árqueas, que ainda são encontradas nos Estados Unidos em lagos de águas quentes, por isso são consideradas como os prováveis primeiros seres da Terra. A partir desses primeiros seres vivos surgiram, na ordem, surgiram os organismos
que faziam fermentação, depois os fotossintetizantes e, por fim, os heterótrofos aeróbicos, como, por exemplo, os animais. Vamos para frente. Aqui tem alguns argumentos que eu vou passar por eles. E aí, essa teoria também não está no nosso cronograma. Isso aqui vai ser uma outra aula. Deixa eu aumentar bem aqui, que diminuiu. É assim mesmo. Aula gravada com aplicativo. E aí eu vou falar aqui para vocês de umas teorias também que tentaram explicar a origem da vida. A teoria que para mim é mais aceita é a teoria do criacionismo, através da qual os seres vivos teriam sido criados por um ato divino, ou seja, criados por Deus. Eu acredito mais nessa teoria do criacionismo, que Deus criou o mundo e tudo que nele subexiste. Mas essa teoria abaixo aqui, lembrando, pessoal, que a gente sempre estuda a ciência e faz a diferença entre ciência e criacionismo, entre o que a ciência explica atualmente através da evolução e o criacionismo. Lembrando que a panspermia ou cosmogênese também era uma teoria anterior à teoria de Oparin e Aldani, ela era bem anterior, e ela tentou explicar a origem da vida como da seguinte forma: a vida teria surgido em outras partes do universo e trazida à Terra através de meteoritos. Tipo, a vida surgiu lá no ar, lá no espaço cósmico, através de meteoritos teriam chegado à Terra. Dá para imaginar que um meteorito, ao cair, conseguiria trazer à Terra um ser vivo? Seria tipo um embarque lá no espaço cósmico, onde o meteorito dizia: quem vai para a Terra, estou viajando, e aí uma eventual coacervado daquele, uma célula primitiva, uma bactéria, por exemplo, que teria surgido lá, segundo essa teoria, embarcava nesse meteorito e aí chegava na Terra, e aí o meteorito dizia: segurem aí, porque agora nós vamos aterrissar. E será que ele realmente pousou devagar? É uma cacetada de um meteorito na Terra, não sobrevive ser algum, não há ser nenhum que vá sobreviver. Imagine um ser que era mole, que não aguentava impacto, não suportava impactos, e realmente é muito absurda essa teoria, que teria tentado explicar como a vida vindo de outros espaços do universo. E aí, como o primeiro ser vivo teria surgido lá também? Ou seja, eram muito confusas muitas dessas teorias. A mais aceita, lembrando para vocês, segundo a ciência, é claro, é a teoria de Oparin e Aldani, né, que tenta explicar a vida como uma junção de moléculas orgânicas que foram se convergendo, foram se juntando no espaço físico da Terra, naquele líquido rochoso, e em reações químicas foram dando origem a outras moléculas orgânicas até chegar às proteínas, ácidos nucleicos com capacidades de reprodução e formar os próximos seres vivos, formar o primeiro ser vivo e dar sequência com os próximos seres vivos. Eu fico por aqui com este vídeo, né, com esta aula, que você pode ver também lá no canal do YouTube depois, lá no canal Bioecologado. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.